Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou resolver com você essa questãozinha aqui que apareceu na FUVEST de 2025. Eu vou fazer o passo a passo dela aqui com você, mas antes, vai aqui embaixo, se inscreve nesse canal e dá um like nesse vídeo que me ajuda muito. Vamos lá! As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024 prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar por rádio de pilhas frequências de onda AM, cujo alcance é maior. Uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t, que aparece multiplicado pela frequência f da onda. Como, por exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda m como sendo essa equaçãozinha aqui, onde o A é a amplitude, o F é a frequência, o K é a constante de sensibilidade à amplitude e o M de T, o sinal que contém a informação. Quando a frequência F é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? Bom, vamos lá. Quando ele fala ali de comprimento de onda, ele está falando disso aqui. Eu vou desenhar aqui para a gente analisar uma função cosseno padrão. Marcos, o que é uma função cosseno padrão? A função cosseno de x. Eu vou desenhar aqui a função cosseno de x e a gente vai analisar ela para você entender o que está falando ali, para você entender o que está acontecendo. E eu vou aproveitar e te dar algumas dicas a respeito do que ele poderia ter modificado na questão também, para que você tenha também uma revisão aqui desse assunto. Então, essa aqui é mais ou menos a função cosseno. Ela começa aqui no 1, porque o cosseno de 0 é 1. Depois ela passa por 0, porque o cosseno de 90 é 0. O cosseno de 270 é 0. E o cosseno de 360 volta a ser 1. Então aqui é o 2π. Aqui, por exemplo, é o π, onde o cosseno vale menos 1. Aqui é o π sobre 2, onde o cosseno vale 0. E aqui é o 3π sobre 2, onde o cosseno também vale 0. Aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y. Se eu quiser adequar a questão, a gente vai ter que fazer o seguinte. Se eu pensar na função cosseno de um valor x, e eu vou colocar aqui t, só para a gente conectar mais com a questão, pode ser? Então, o cosseno de t tem esse gráfico aqui. E o período desse gráfico, ele é 2π dividido por czinho. Marcos, quem é czinho? É o carinha que fica junto com o t. Como aqui não tem nada, é 1. E aí fica 2π dividido por 1, que é 2π. Tudo bem? Por isso que essa função vai até o 2π, depois ela vai até o 4π, depois ela vai até o 6π e assim por diante. Beleza? Agora, a função a qual ele está me falando, ele vai pegar esse númerozinho que está junto aqui, ó, que é esse f, e ele vai triplicar, ele vai multiplicar por 3. Então, presta atenção, porque o período da função a qual ele está falando para a gente é 2π dividido por todo mundo que está pertinho do t, que é 2πf. 2πf. Então, se eu dividir em cima e embaixo por 2π, ou se você prefere pensar em cortar, o período dessa função aí é 1 sobre f. Marcos, o que isso significa? Isso significa que se eu multiplicar o f por 3, olha só como é que vai ficar aqui o meu período. Eu vou separar o f do 3 só para fazer a análise. Então, o meu período aqui, ele vai ter 1/3 do que ele era antes. Ele vai ser menor do que o que ele era antes. Vamos chamar aqui de período antes e aqui de período depois. Se eu substituir esse azul por período antes, já que esse azul é justamente o período antes, eu descubro que o período depois, ele é 1/3 do período antes. Então, se o período é 2π, por exemplo, e agora ele passa a ser 2π sobre 3, a coisa vai funcionar mais ou menos assim.
o gráfico ele encurta, porque o período diminuiu. Então, se você olhar ali nas alternativas, você vai ter uma contração horizontal. Como é que seria, só por efeito de revisão, por exemplo, uma expansão horizontal? Seria isso aqui, o gráfico demorando mais tempo, o gráfico andando mais para completar uma volta. Seria se eu pegasse e colocasse um cosseno de t sobre 3, por exemplo. Beleza? Porque aqui, ó, eu multipliquei por 3. Aí eu tive uma contração. Se eu dividir por 3, eu vou ter uma expansão. Beleza? Agora, isso aqui, ó, se o gráfico sobe, eu estou somando uma unidade aqui. Se o gráfico desce, eu estou subtraindo uma unidade aqui. Beleza? Então, existem algumas coisas que você pode fazer aqui. Por exemplo, contração vertical seria uma multiplicação aqui por um valor que está entre 0 e 1. Beleza? E aí ele falou de expansão vertical também, seria um valor maior do que 1 multiplicando aqui na frente. Tudo bem? Isso aqui é muito difícil. Se você não viu isso numa aula, você não vai entender direito o que está rolando aqui. Beleza? É uma revisão para quem já viu e um alerta para quem não viu ir estudar caso você ainda for fazer alguma prova ou se você precisa desse conteúdo de alguma forma. Então, a letra D de dado, como a gente multiplicou, a gente teve uma contração aqui horizontal. É uma questão a ser resolvida em segundos, se você já sabia a teoria. Beleza? Era isso. Até a próxima.